Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na rua. E esse é crescendo com a palavra. Meus queridos irmãos, nós vamos falar um pouquinho hoje na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. E nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que nós podemos e temos oportunidade de fazer, meus queridos, em Cristo Jesus, na palavra de Deus, na sã doutrina. Porque tem uma situação, meus queridos irmãos, que às vezes nós queremos fazer de maneira equivocada. E por estarmos agindo de maneira equivocada, nem sempre nós conseguimos fazer aquilo que nós queremos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele nos diz uma coisa muito interessante. O bem que quero não consigo, mas o mal que não quero, a esse faço a todo instante. E nós precisamos lembrar disso, meus queridos irmãos. Que às vezes nós estamos querendo fazer uma coisa, mas nós às vezes fazemos outra coisa completamente diferente. E isso muitas vezes nos deixa em uma situação difícil. Difícil como? Difícil para nós mesmos, meus queridos irmãos. Difícil para nós tomarmos uma posição ética e coerente diante daquilo que Deus coloca para nós, que Deus nos dá como oportunidade. E outras vezes nós temos que fazer as coisas, temos que tomar decisões, mas nem sempre é muito fácil. Meus queridos amados irmãos, eu queria que você se inscrevesse no canal. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho e dê o seu joinha para que a gente possa, toda vez que subir um vídeo, você ser avisado. E você inscrito no canal, você vai nos ajudar a continuarmos a pregação da palavra em todos os rincões desse Brasil e nos 180 países nos quais nós chegamos. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós temos que tomar decisões. E às vezes as decisões não são fáceis, não são simples. Nós precisamos muitas vezes dirigir a palavra de Deus para nós mesmos, para que a gente possa crescer com a palavra. E a aplicação na vida prática dessa palavra é que nos dá essa oportunidade de fazermos tudo segundo quanto está descrito na sã doutrina, na palavra de Deus. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós queremos crescer com a palavra, mas nós não queremos aplicar ela na nossa vida. Porque nós somos a palavra da fé, nós somos da fé, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, nós somos daqueles que deixamos para trás as coisas que para trás ficam e avançamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus que nos fortalece. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós não temos esta oportunidade em nossas vidas. Às vezes nós estamos simplesmente vivendo por viver, enquanto Deus nos chama para nós vivermos um dia de cada vez. Um dia de cada vez, porque cada dia traz em si o seu mal. E a palavra de Deus diz em Romanos, esta palavra de autoridade em nossas vidas, para que sejamos mais que vencedores, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus. Obediência às autoridades. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por eles. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades,
então faça o que é bom, e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o seu bem. Mas se você faz o mal, tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo aquilo que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Meus queridos, não fiquem devendo nada a ninguém. Vamos recapitular um pouquinho esta situação das autoridades, meus queridos irmãos, porque nós temos a oportunidade de fazer aquilo que é nos dado como oportunidade. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós temos a oportunidade de fazer as coisas que Deus pede que nós façamos, através das autoridades. Estou me referindo à autoridade, não estou me referindo ainda à Bíblia. Estou me referindo à autoridade. Quando nós fazemos aquilo que a autoridade nos diz para fazer, nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Porque quando Deus instituiu as autoridades, é para que nós a obedeçamos. Quando nós fazemos aquilo que Deus pede na sua palavra, nos indica na palavra, nós estamos fazendo aquilo que Deus está nos indicando. E é para o louvor da glória de Deus. Mas tem uma coisa, meus queridos irmãos, que nós precisamos lembrar e às vezes nós deixamos passar em brancas nuvens. Quando você obedece a Deus, você está fazendo a sua obrigação. Agora, quando você caminha a segunda milha, é uma obediência a Deus, mas é ao seu irmão que você faz. Aí Deus se agrada de você quando você faz isso. Uma outra situação, meus queridos, que nós precisamos entender, e nós vamos agora fazer a leitura, é essa. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Meus queridos irmãos, não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. O seguinte mandamento: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Quando você faz isso, meu querido irmão, você está declarando que você ama a Deus. Como é que você ama? A Deus que você não vê, e você não ama ao seu irmão que você vê, a sua irmã que você vê. Então, meus queridos irmãos, é necessário que nós tenhamos em mente essa oportunidade que Deus nos dá. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós não precisamos sacrificar, porque obedecer é melhor do que sacrificar.
E é uma ordenança de Deus. Nós vamos rever um trecho da Bíblia bem aqui, para não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei, viver na luz do dia. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia, nada fazendo por torpe ganância ou coisa desse modo. Meus queridos irmãos, nós precisamos. Por que eu digo que nós precisamos? Porque nós temos a oportunidade, quando há uma oportunidade de mudarmos o nosso pensamento, é necessário que a gente tenha e obtenha essa oportunidade para que haja um crescimento. O presente que você recebeu nesse dia de hoje, você viveu já várias horas dele. A partir do momento que você ouvir e ver esse vídeo e ouvir o áudio, você pode mudar a sua estratégia para viver nesses últimos dias, vivendo de forma equânime, de forma objetiva, de forma singular, de forma simples, na presença de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro agora, meu querido e minha querida irmã, o Senhor e a Senhora recebendo de Deus toda a direção para fazer aquilo que está escrito na palavra, na sã doutrina. Meus queridos irmãos, o crescimento na palavra é esse. Aplique esses versículos na sua vida, na vida da sua família, para que você obtenha bom resultado e tudo lhe vá bem. O primeiro mandamento com promessa é que obedecer pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa. E dentro dessa oportunidade do primeiro mandamento com promessa, você tem a direção de Deus para fazer tudo segundo quanto está descrito nessa doutrina, na palavra de Deus. É necessário, meus queridos irmãos, que nós tenhamos em mente para lutarmos com as armas da luz, para que nós estejamos e sejamos sóbrios e vigilantes. Agora, meus queridos irmãos, eu quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, que os meus irmãos que estão nos 6 continentes dessa terra, Senhor, ouçam essa palavra e busquem de Deus o entendimento, a revelação, para que eles possam se converter a Jesus Cristo e serem por Jesus salvos, em nome de Jesus. Pai, eu declaro agora sobre a vida dos meus irmãos, 2 Coríntios 12, que diz que Pai, que eles têm aquilo que a Bíblia diz que eles têm. Eles são aqueles que a Bíblia diz que eles são. Eles são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para pregar o ano aceitável do Senhor. Meus queridos irmãos, agora eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado, meus amados irmãos, por se inscreverem no canal, deixarem o seu like, orarem por esse canal, por essa oportunidade que Deus está dando a vocês e por
doarem ao Jesus na Rua, para que a palavra chegue a todos os rincões desse Brasil, porque nós estamos nos 26 estados, mas no Distrito Federal, mas nós não estamos em todos os municípios. E nós precisamos chegar em todos os lugares. E através da sua doação, pelo número Pix ou por uma das contas, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Bradesco, nós iremos cumprir o ID, junto com você, meu querido e minha querida irmã. Deus nos abençoe e nos dê muita paz, muita alegria, muita prosperidade em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus satisfaça o desejo do nosso coração, que é o desejo do coração dele, de nos abençoar em Cristo Jesus.